O véi macho. Vitória do Ceará contra o Cruzeiro no Mineirão. É isso, meus amigos. A gente chega para falar dessa vitória importantíssima, grandiosa, gigantesca do Ceará contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no Instagram. Começar contextualizando. O Ceará pegou o líder do campeonato, o time que tinha 91,67% de aproveitamento jogando como mandante. Das 8 partidas foram 7 vitórias e 1 empate, só tinha tomado 1 gol, líder, melhor mandante, um time com um aproveitamento muito grande, o Caio Jorge fazendo gol a rodo, e a gente falava aqui antes do jogo que seria um desafio muito grande do Ceará chegar lá e conquistar pontos contra o Cruzeiro. Não era nem vencer, era conquistar pontos. A missão era duríssima e por isso o feito é enorme. E a gente vai falar sobre isso em 3 pontos. Antes de mais nada, aquele pedido para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like aqui, que é sempre muito importante. E um detalhe, tá? Chegamos à marca dos 10 mil inscritos no YouTube. Obrigado, agradeço demais a todo mundo que está continuando acompanhando o canal aqui, participando, interagindo. É sempre muito bom ter a participação de vocês. Então a gente dá mais um passo agora, é rumo a 11 mil. Rumo a 11 mil é o próximo passo, então se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos lá, estou com a colinha aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto que eu quero destacar é o erro do Bruno Ferreira logo no começo do jogo poderia ter sido um erro fatal. E por que eu digo isso? Porque o cenário do jogo era um cenário onde o Ceará entrou com 3 volantes, né? O Condessá com o Mugni, coloca o Lourenço, tira o Sobral, que não foi bem contra o Mirassol, coloca o Richardson com um poder muito maior de marcação, de pegada mesmo, aquele cão de caça, e deixa o Dieguinho. Deixa o Richardson mais centralizado, o Dieguinho um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, o Lourenço pelo lado direito, uma trinca de volantes. Saca o Marlon, coloca o Marcos Vitor, talvez para dar um pouco mais de velocidade à defesa. Deixa o Fabiano na lateral direita no lugar do Rafael, para dar um pouco mais de sustentação ali, mais velocidade. O Kaique subia pelo lado esquerdo, tinha a descida do Wanderson, o Caio Jorge também circulava por ali. Então, a ideia central do Léo Condé talvez era dar um pouco mais de força para que o Ceará conseguisse aguentar a pressão do Cruzeiro. Aí começa o jogo, o Ceará começa uns 2, 3 minutos ali, o Ceará bem posicionado no campo do adversário, tentando jogar, e de repente o Bruno comete um erro. Um jogo que normalmente você precisa passar em branco em termos de erro para conseguir pontuar. E aí o Ceará dá o gol, literalmente dá o gol para o Cruzeiro logo no começo do jogo. Então, o erro, se a gente dá um pause aí, um clique, pausa depois do 1-0, o que é que todo mundo pensou? Hoje é dia de porrada. Hoje é dia de levar um vareio do Cruzeiro. Já ia ser difícil. Aí o cara entrega a bola no pé do Caio Jorge. Ficou bem complicado de imaginar que o Ceará teria um controle emocional de continuar no jogo, de tentar botar a bola no chão, de tentar continuar neutralizando com a proposta de jogo do Léo Condé. Eu confesso que eu não acreditava. Não vou ficar aqui enrolando, jogando para a galera. Não, na minha cabeça era um dia de vareio. Você pode pensar diferente, você pode ter tido uma esperança diferente, mas eu não tive essa esperança. Esse é o primeiro ponto. O erro que poderia ter sido capital para o jogo. E acabou não sendo, porque o Ceará foi atrás e conseguiu reverter todo esse cenário que era negativo. O Bruno acabou voltando para o jogo, né, fez defesa importante no segundo tempo e vai precisar melhorar o jogo com os pés. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é destacar o seguinte: o Ceará teve resiliência para voltar para o jogo. Primeira coisa que o Ceará fez, que eu argumentava durante a partida, o Ceará consegue neutralizar, consegue com a trinca de volantes proteger a frente da área. Poucas vezes o Cruzeiro chegou, algumas vezes trabalhando a bola, pé em pé, teve um gol anulado. Mas depois do minuto 25, mais ou menos, o Cruzeiro baixou a guarda, não continuou com a mesma intensidade e a mesma qualidade para chegar no gol do Ceará. E aí, onde é que o Ceará estava pecando? Era na troca de passes, era quando ele ficava com a bola do meio para frente. Muita precipitação, muita ansiedade,
Fabiano, Dieguinho, Lourenço, muitos passes pifados, e aí Pedro Raul, Pedro Henrique, o Galeano, todo mundo recebendo ali com muita pressão, sem conseguir muito domínio, e a bola passava direto, às vezes ficava com muita tranquilidade para a defesa do Cruzeiro. Então o que é que eu dizia? O Ceará corrigindo esse ponto, ele vai ele vai competir, ele vai conseguir dar algum calor no Cruzeiro. E não à toa, da metade ali do primeiro tempo para frente, o Ceará começa a ir beliscando. Faz uma jogada pelo lado esquerdo, que a bola desvia no Fabrício Bruno e quase engana o Fábio, e engana o Cássio. Aí depois vem o lance que o Ceará rouba uma bola, o Lourenço arrisca de fora da área e o Cássio faz a defesa para escanteio, e vem o gol na bola parada. O Lourenço, no lugar do Mugni, ele acabou assumindo essa frente de ser o cara das bolas paradas, e o Galeano, mais uma vez o Galeano, né, nos últimos 8 jogos são 5 gols do Galeano, sobe e faz o gol, que seria o quarto gol em 7, né, ele faria mais um na partida, e voltando aí mais uma vez a marcar de cabeça, né, que também é um fundamento que ele domina bem. E aí, o Galeano sendo esse cara importante, o Ceará vira o primeiro tempo com esse empate e de volta para o jogo. O grande desafio era saber como seria a postura no segundo tempo. E aí a gente entra no terceiro ponto. O terceiro ponto é dizer que o segundo tempo do Ceará é de uma execução de plano de jogo quase impecável. E aqui vale uma ressalva. Eu não estou dizendo que o Ceará dominou o Cruzeiro, que o Ceará foi mais incisivo do que o Cruzeiro, que ele foi melhor até no jogo do que o Cruzeiro. Eu não estou dizendo isso. O Cruzeiro tem muito recurso, pressionou, tentou pressionar, na verdade, ocupou o campo de ataque, mas em termos de plano de jogo. Qual era o plano do Ceará para o segundo tempo? Era continuar se protegendo com essa linha defensiva, ora com 4, ora com 5 jogadores na primeira linha, na segunda os 3, ora com 4, baixavam um ou Pedro Henrique ou o próprio Galeano, depois que o Pedro Henrique é substituído, vem o Fernandinho para fazer aquele lado, e dali para frente era um Ceará que marcava e saía em contra-ataque, marcava baixo, pressionava, não deixava o Cruzeiro entrar dentro da defesa do Ceará trabalhando a bola, forçava, induzia o Cruzeiro a jogar pelos lados, e aí o Cruzeiro acabou fazendo o que o Ceará fez contra o Mirassol. Não tinha espaço por dentro, jogava a bola por lado, cruzamento, a defesa do Ceará cortava, e aí começa a aparecer um dos personagens do jogo, que é o William Machado. Talvez ele só fica atrás do Galeano pelos gols, mas em termos de contribuição decisiva, determinante para o que foi o jogo, o William Machado realmente foi um cara muito importante. O Ceará faz o 2-1. Um contra-ataque, primeira chegada de um time no segundo tempo, o Ceará rouba a bola, sai em velocidade, o Pedro Raul encaixa o passe no Fernandinho, que avança em velocidade e faz um cruzamento atravessando a defesa todinha, o Galeano mais uma vez chegando de cabeça para fazer o gol, um contra-ataque mortal que colocava o Ceará na frente, e eu argumentava também, eu dizia durante a transmissão, esse gol, e do jeito que o jogo está se configurando, é ótimo para o Ceará, não só pela vantagem, obviamente, mas porque agora o Cruzeiro vai precisar sair, o Ceará já está organizado defensivamente, e agora é um jogo de manter e tentar suportar a pressão. Só que o que acontece? O Ceará também contou com um Cruzeiro um pouco mais abaixo do que em outras partidas. O Cruzeiro foi um time muito pragmático e limitado no segundo tempo, abusou dos cruzamentos, chute de fora da área, sem conseguir infiltrar, e assim, por isso que eu digo, o plano do Ceará acabou dando certo, obrigou o Cruzeiro a fazer o que era mais favorável para o seu sistema defensivo. A baixa criatividade do Cruzeiro também pesou muito a favor da equipe do Ceará. E aí a gente termina dizendo que o Ceará fez uma ótima partida defensiva, principalmente o William Machado. O Marcos Vitor fez uma boa partida, cortou fez alguns duelos aéreos, participou da construção quando o Ceará precisou em alguns momentos, ganhou bola na velocidade, se atrapalhou, o cara está totalmente sem ritmo, foi a terceira partida dele no ano, mas realmente ajudou. Agora, nada se compara à partida de William Machado. Quantidade de cortes, a quantidade de desarmes, a quantidade de vezes que ele intercepta um chute, uma cabeçada. É dele, por exemplo, a bola que o Gabigol finaliza, o Bruno dá o rebote, o Bolazier finaliza, chuta de esquerda, e é o William Machado que salva o gol do Ceará, a única grande chance do Cruzeiro no segundo tempo. Então, assim, foi mais uma daquelas partidas para
o William Machado mostrar porque hoje é o dono da defesa do Ceará. Não sei se o Léo Condé vai continuar com o Marcos Vitor, se o Marlon volta já contra o Flamengo, não sei. Mas o William Machado é intocável, não se mexe no William Machado. Então destacar obviamente Galeano, William Machado, dois jogadores que foram fundamentais para o jogo. Pedro Raul, que brigou muito lá na frente, inclusive tem um episódio com o Fabrício Bruno que a gente pode conversar depois sobre isso. Fabrício Bruno extremamente idiota, para não falar outro termo. De toda forma, é uma vitória maiúscula, gigante, venceu o líder, o primeiro time a vencer o líder dentro dos seus domínios. O Ceará que só tinha vencido o Fortaleza jogando como visitante. O jogo foi no Castelão, então primeira partida que o Ceará vence fora da Arena Castelão é muito importante, é muito significativo, principalmente porque na sequência continua difícil, com o Flamengo, Palmeiras e Bragantino. Desses agora só o Palmeiras fora, Flamengo e Bragantino em casa, e a promessa de realmente ter uma casa cheia para apoiar o time. É parada dura, não é porque ganhou do Cruzeiro que agora, né, as coisas vão ficar mais fáceis, não. E será que já tem Vina? É um assunto para o próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aí nos comentários também, agradecendo a todo mundo que já deu essa moral, e a gente volta em breve. Fica com mais vídeo aqui do canal. Grande abraço e até a próxima.